Bitcoinheiros e bitcoinheiras. Esse episódio eu gravei com o Jaraguá, figura aí do Bitcoin Twitter, figura conhecida lá no Bitcoin Twitter. E a gente conversou sobre várias coisas interessantes, inclusive um assunto que ainda não tinha sido abordado aqui no podcast, que é o paralelo entre o Bitcoin e a reforma protestante. Espero que vocês gostem, se inscrevam, curtam, compartilhem. Acho que é isso, pessoal. E até semana que vem. Um abraço. E aí, Jaraguá, bem-vindo ao 21 milhões. Eu fico feliz de entrevistar alguém anônimo. E porque eu acho que esse é um fenômeno aí que é muito próximo da comunidade do Bitcoin ali, do Twitter e tal. Essa cultura de ter gente anônima e contribuindo, acho muito boa. Então, enfim, tô feliz de você estar aqui, seja bem-vindo. Obrigado, tô muito feliz de estar aqui também. E realmente o seu podcast é uma grande alegria de participar e de ouvir também, né? A gente, valeu, Jaraguá. Anônimo, a gente é uma tarefa muito solitária. E quando eu tô dirigindo, fico ouvindo seus entrevistados falando, eu fico tudo balançando a cabeça, assim, isso mesmo, exatamente. E, assim, são os amigos que a gente quer conversar e a gente só encontra no Twittersfera, nos Bitcoiners, né? Porque quando a gente entra na toca do coelho, a gente pensa bem diferente da massa, né? E sim. A gente tem uma consonância de ideias, assim como a gente tem entre os Bitcoiners e é muito legal estar aqui. Eu fico bem feliz que o 21 milhões tem sido um espaço não só para pessoas conhecidas, né, não pessoas que usam o próprio nome, mas também para pessoas anônimas. Acho que esse mix é muito importante para mim, assim. E fico feliz que você tenha contribuído nesse sentido aqui. Então vamos começar o papo, cara. Me conta aí como é que foi sua história com o Bitcoin, como é que você descobriu? Então, a história com o Bitcoin, vamos lá. Eu era meio socialista, assim, né? Foi uma interessante. Eu cheguei a falar, inclusive, lá em 2009, para um amigo meu que investia em bolsa. Olha a vergonha alheia, né? Eu teria dificuldade de me refutar de tamanha besteira que eu falei, mas eu falei assim, não, a prova que o capitalismo falhou foi em 2008 porque os bancos foram estatizados. Essa é uma falácia socorrer todo mundo, comum. Isso é a prova que o capitalismo não funciona, né? Sim. Era assim, aquele senhor bovino gadoso, bem tradicional, esquerdista, votei na Lula, votei todo esse povo aí. Uhum. E aí, a vida vai seguindo, eu comecei a ganhar uma grana, né, trabalhava em banco, e eu lembro que um amigo meu que eu admirava muito no meu trabalho, falou pra mim assim, quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro. Isso ficou reverberando em mim, assim, né, e eu comecei a ver como que é o pessoal que ganha dinheiro. Eu também abri a conta de pessoas formadas, fazendo engenharia elétrica, formados, olhava o contra-cheque deles e falava, cara, isso aqui é difícil, sustentar uma família e tal. E aí eu fui pensando assim, poxa, o mercado financeiro é onde rola muita grana. Tu vê o Wall Street, tu vê a Faria Lima, é a mudança de dinheiro. Hoje eu entendo o porquê disso, né? Que é justamente os incentivos dos bancos centrais. Mas na época eu pensava assim, eu quero atrás do meu e vou atrás, né? E comecei a estudar análise técnica, todas essas bobalhagens. E que é o caminho, né, do aprendizado. Perdi muito dinheiro, mas aí comecei fundo imobiliário, comecei a ganhar, comecei a performar. Aí eu comecei a ver também. Começou a investir seu dinheiro ali. Exatamente. Estudando e tal, vendo como que se investe. Eu gostava muito da análise do Greenblatt, que analisava. Eu gostava também tanto da pegada do Soros, eu achava muito legal entender macroeconomicamente os movimentos. Sempre quis entender moeda. Eu achava muito legal os movimentos, as dinâmicas de moeda, assim. E também a parte de balanço. E fui entrando nessa toca. Comecei a performar bem. Meio que me desiludi muito cedo, vi que o Brasil não adianta muito, comecei a abrir conta na Europa, Estados Unidos, e comecei a mexer com umas empresas lá, já desiludido, assim, tentar aqui em real, porque toda a economia mundial é interligada. Só que
não tem muita coisa favorável no Brasil que alavanque só o Brasil. O Brasil vai no fluxo do mundo, tanto que se pegar todo mundo, a líder é SP500, e todas as outras performam menos. Só que quando vem a porrada lá de fora impacta aqui igual, ou até mais, né? E a porrada... Sim, você diz a porrada, o impacto negativo, né? Porrada para baixo. As crises, os problemas, os pânicos, eles se alastram, o mundo é interligado. Uhum. E aqui no Brasil ainda tem um pânico local, ainda tem a Dilma, tem todo esse... Então, assim, apanhar 2 vezes, eu já pensei assim, não vale muito a pena investir, aí eu já fui pro mercado. Você já começou a ter uma pulguinha atrás da orelha de que ficar exposto em real não era muito bom, né? E eu também, em 2011, 12, até ouvi falar de Bitcoin no jornal, acho que era 2011 ou 12, que até falei assim para minha esposa, nossa, os chineses, japoneses inventaram uma tal de moeda de internet. Olha só, eu instalei Quando isso? Que ano? Desculpa. Foi 11 ou 12, que eu sei que eu morava naquele prédio, eu lembro da memória que eu tava naquele apartamento lá, que eu morava... Falando sobre isso, eu lembrava do apartamento. Eu baixei o código de mineração, deixei o computador 24 horas. Nossa, sério? 2011, 2012. Só que eu não entrei em nenhum pool e não achei nenhum bloco. Aí depois de 24 horas, não ganhei nenhum bloco, não vi nenhuma moeda, nem tinha onde comprar. Falei, não faz, pensei assim, não faz muito sentido ficar minerando, gastando processamento para nada, não ajuda em nada a humanidade. Pelo menos se tivesse uma conta de matemática difícil para resolver, que a gente ajudava, né? Esses enganos normais, né? Beleza, o tempo passou. Chegou em 2016 para 2017, o meu irmão falou que teve um cara que meu irmão trabalha com corretor, né? Um cara vendeu um apartamento em Portugal e trouxe pro Brasil via Bitcoin, mas ele estava segurando porque ia valorizar. Aí eu falei, é meio estranho, não sei se vale a pena. Aí beleza, morreu. Um outro amigo do meu trabalho falou, tu já viu Bitcoin e tal, papapá, teve um pânico lá com o Silk Road, olha isso aqui há muito tempo, só que eu ainda estou inseguro, mas eu tenho segurança, mas emocional não deixa eu investir. Aí eu olhei, tava R$8.000 na tela, assim, 8 mil. Aí no outro dia eu abri de novo, tava 9. No outro dia tava 10, 11. Assim, foi aquele comecinho de 2017. Sei. E aí eu tava realizando o lucro de uma empresa que tinha subido muito, a Ziltronic, que é uma empresa alemã que faz wafer de silício. Por acaso, ela subiu também porque das demandas de placa gráfica, né? Depois que eu fui ver que o motivo que fez ela subir foi a trend das criptos mesmo. Mas eu tava com esse dinheiro parado, eu falei, de novo isso, ele tá subindo como um foguete. Entrei primeiro, e aí depois que eu fui ver como que é. Quando eu fui ver como que era, eu instalei altcoins, várias carteiras, fiquei testando. E recuperava a carteira. Que eu sou formado em TI, né? Então eu gosto disso também. Cheguei a perder dinheiro em Dash, por exemplo, que na hora de recuperar as palavras lá não deu certo. Mas foi R$30, né? Mas, entendi, você comprou um pouco de Bitcoin, depois começou a fuçar a tecnologia, comprar shitcoins, esse tipo de coisa. Quando eu comecei a fuçar tudo, eu vi que os outros não estavam no mesmo nível de carteiras, de estrutura, de nada, assim. Sei, não passava a mesma segurança, assim. Não, geralmente era uma carteira, que era a carteira daquele desenvolvedor, não tinha essa pluralidade de carteira, um ecossistema, não tinha nada disso. E aí, usando mesmo, eu vi que o Bitcoin era muito superior na parte de usabilidade mesmo. Ele tinha as melhores ferramentas, assim, aquele BIP39, que era um backup bem legal, as outras ainda não tinha. Muitas não tinha nem Paper Wallet, que é uma coisa que o Bitcoin tem desde 2013. Assim, era outro nível de... Só que isso foi só na utilidade, né? E aí eu comecei, aí eu tive uma posição relativa, sei lá, 10% do patrimônio já estava em BTC, e aí eu fui estudando, e aí caí na toca do coelho. A jornada do Bitcoin é uma jornada muito interessante, porque ela me transformou muito como pessoa. Comecei a comprar um senhor bovino gadoso, e aí
eu gostava muito de economia, eu estudava economia keynesiana, comprava por conta própria Sim. livros de macroeconomia para entender economia monetária, eu queria entender moedas, eu comprava literatura de moedas e lia, e, cara, eu não entendia. E aí, por causa do Bitcoin, eu comecei a entrar na escola austríaca, e quando comecei a entrar na escola austríaca, uma outra ficha do tamanho de um trem caiu na minha cabeça, assim. Tudo fica claro, né? Começou a fazer sentido muita coisa, muita coisa. Isso é incrível mesmo. E é legal essa história que você contou, porque eu acho que é meio que um padrão entre os bitcoinheiros que você acaba tendo alguns contatos com o Bitcoin, meio que, vamos dizer assim, você fica navegando ao redor do buraco negro, sem saber que você está sendo puxado, aí tem uma hora que você passa do horizonte ali do buraco negro que não tem mais volta, né? Que daí você é sugado completamente e nunca mais sai, né? Nunca mais olha para trás, na verdade. E a escola austríaca é um grande ponto disso aí, porque a escola austríaca é realmente uma economia que você começa a entender o mundo, né? E não fica só naquela sopa de letrinha, aquelas complexidades, artigos de opinião no jornal, que cada hora o cara fala uma coisa, né? A economia austríaca realmente faz você enxergar o mundo como ele é, né? Seyfried Ramos, ele fala, né, que a escola de economia keynesiana serve para você conseguir emprego no Banco Central ou em universidades. A Exato. de economia serve para você entender de economia. Exato, perfeito. Não, genial, legal. E aí você começou a estudar E a e a convicção toca de... foi indo, assim... Na verdade, a convicção mesmo, ela só chega no bear market, né? Aquele Sim, é verdade. 2019, que bateu os 3 Um mil pouco dólares disso também, lá. sim. É ali que testa a convicção e aí tu fala, por que é isso mesmo? Qual é a proposta de valor disso? E no finalzinho, quando deu aquela recuperada do BIR 2019, eu falei, aí eu larguei mão, falei, eu larguei mão do Fiat, né? Falei, deixa eu ficar só com o Bitcoin, o resto é distração, inclusive muita perda de tempo, né? Total, nas shitcoins, né? Muita perda de tempo. Não só shitcoins, como shitcoins bolsa mesmo. Ah, também, claro. Tenho vários amigos da Faria Limers, assim, que ainda estão na bolsa, e eu me converti para Bitcoin, eu falava, mas eles ficaram lá, continuam ainda com a B3, mas eu ainda estou num grupo de Telegram que eles não usam muito, eles usam o WhatsApp, né? E eu desinstalei o WhatsApp, saí. E aí, quando deu pane no WhatsApp esses dias, faz uma semana, duas que ficou fora do ar, eles migraram pro grupo do Telegram que eu estou e ficaram discutindo um monte de ações, cara. Aí eu fiquei vendo aqui. Falei, cara, os caras estão, tipo, em meia hora viram 5 empresas, 10 índices, um monte de coisa. Eu falei, cara, os caras, olha quanto tempo, energia. Tão simples, cara. É só você comprar o ativo do mundo. Exato. Eu acho que tem várias, cara, investir na bolsa, principalmente no Brasil, você tá assumindo que você tá operando sob o protocolo real, né, real brasileiro. E aí, puta, você fica estressado porque saiu uma notícia do Paulo Guedes, a equipe do Paulo Guedes se demitiu e vai subir juros ou vai descer juros. Puta, esquece, né, isso... A escola austríaca fala muito sobre isso também, né? O Seyfried já falou muito sobre isso, a diferença entre poupança e investimento. E o Bitcoin é a renovação da poupança, né? Uma revolução de poupança, né? Exatamente. Pô, legal. E aí você virou bitcoinheiro e começou a estudar vários assuntos que te interessavam. Aí antes da gente começar a gravar, você comentou sobre um assunto que tem te fascinado aí, que é o paralelo entre a Revolução Protestante e a Revolução Bitcoin. Exatamente. Isso é uma outra toca do coelho por si só. Porque, assim, o Bitcoin tem várias facetas, né? Tem a faceta do ativo, que é por onde eu entrei. Tem a faceta da rede, que o Jack Mallers explora muito também. Sim. Mas tem uma faceta que é a transformação que isso vai gerar no mundo. Que, assim, 90% até do pessoal que tem Bitcoin não tá vendo as consequências do padrão Bitcoin
E ele crescendo, o que isso vai se tornar no mundo, né? Uhum. Eu acho que o paralelo maior que existe com o Bitcoin, com outra coisa, é a reforma protestante. E agora está chegando perto do dia do Halloween, 31/10, que é a data da reforma protestante, né? É o dia que Martim Lutero, em 1517, publicou lá suas teses num burgo lá contra a Igreja Católica, que estava abusando do monopólio religioso, né? E agora, não, acho que não foi por acaso, 31/10/2008, Satoshi Nakamoto, ele publica o white paper, né? Legal, bela coincidência isso, né? Acho que foi de propósito. Você quer dar só uma introduçãozinha geral sobre o que é a Reforma Protestante para quem está ouvindo? Sim. Então, a Europa, ela estava naquela época, basicamente o Papa que mandava na Europa toda, né? Tinha os pequenos senhores feudais, a Europa estava em Idade Média, e todos eles se curvavam ao Papa. E se o Papa falasse, por exemplo, tal senhor ali é herege, isso era como se fosse um atestado de permissão para qualquer feudo vizinho invadir, dominar, conquistar e matar todo mundo lá, assim, uma pra si, né? E porque se você falasse, eu não acredito em Cristo, por exemplo, eu não sou católico, né? Eu não é nem cristão, que é ser católico mesmo, eu não acredito no Papa. Você não acredita no Papa, exato. Isso. Você tinha aquisição, né? Você era morto, meu. Obrigado, você não podia. Era uma coerção ao nível de pensamento, né? De crença, né? E essa coerção de crença, ela mantinha o poder, mais ou menos, poder político da região. Quando o Martim Lutero publicou, ele foi condenado como herege. Isso significava ser condenado à morte. Quando você era herege, você dava autorização para qualquer um matar, né? E aí Lutero fugiu. Teve alguns nobres lá, com outro burgo que recebeu ele. E lá ele começou um trabalho de formiguinha lá de traduzir a Bíblia pro alemão, né? Que a Bíblia era tudo em latim, as missas eram em latim. Quando ele traduziu para o alemão, teve um fenômeno interessante também, que isso foi o começo da unificação da Alemanha, porque a Alemanha, toda a Europa, tudo, era pequenos feudos e não tinha uma unidade, uma autonomia, né? Assim também. Foi um dos últimos países da Europa a se unificar, né? Alemanha e Itália, se eu não me engano. Sim. Mas olha que interessante, o Martim Lutero ele só conseguiu fazer isso, essa reforma protestante, traduzir a Bíblia para o alemão e meio que permitir, olha, você pode interpretar o Evangelho de Cristo diferente do que a igreja coloca, você pode ter essa liberdade, né? Isso só foi possível porque em 1480, mais ou menos, Gutenberg inventou a prensa. Interessante isso. Toda a informação era por copistas, né? Os monges copistas que ficavam lá copiando o livro manualmente. E isso fazia com que a informação ela era muito limitada e não tinha um espalhamento assim da informação. Quando o Martim Lutero ele publicou suas teses e traduziu a Bíblia pro alemão, depois teve cada país sua versão local, né? E a prensa de Gutenberg permitiu que isso fosse impresso rapidamente. Isso levou a uma nova era de informação e aquele poder religioso do Papa acabou ruindo, né? Acabou entrando numa... Como é que foi o berço do iluminismo? Onde as pessoas podiam pensar por si só e esse pensamento todo levou a essa corrente do iluminismo que no final culminou na Belle Époque, né? Que até é citado no livro Padrão Bitcoin, que é uma era de muita prosperidade, tanto econômica quanto científica no planeta. Legal. Então a Igreja Católica ela tinha vamos dizer assim, um monopólio do acesso à informação religiosa ou até a exercer a atividade religiosa, a Igreja Católica tinha um certo monopólio sobre isso, que a prensa acabou matando esse poder dela aí. Exatamente. Porque quando se conseguiu traduzir a Bíblia para a língua local, as pessoas começaram a levar a Bíblia de mão em mão, começou a falar, opa, o
Papa fala que se eu pagar para ele, aí minha alma tá salva, né? Que era a vida de indulgências. Mas na Bíblia não tem nada disso. Questionar o poder, né? Eles usavam a religião e os clérigos locais como fonte de coerção para manter o poder, né? Manter o monopólio. Sim. E isso levou a uma era de liberdade religiosa, onde a gente pode ter qualquer tipo de crença, né? Mais ou menos, né? O Supremo tá aí pedindo. Tempos difíceis esses, tempos difíceis. Mas então, enfim, chegou o Martim Lutero aí e disse, junto com a ajuda da prensa de Gutenberg, ele chegou e falou, olha, eu não preciso mais do Papa e da instituição da Igreja Católica para exercer minha fé. Ou seja, o Papa já não controla mais o acesso à fé, o acesso à informação religiosa. E isso levou a dois fenômenos interessantes. Todo o sistema político que tinha naquela época ruiu, ele se transformou, mas também, por outro lado, a prensa também ela é um ponto de centralização, porque poucas editoras imprimem muitos livros, né? E as entidades políticas logo começaram a cooptar essas imprensas. E isso começou também a ideia de Estado Nacional Moderno. Esse também evento foi o início dos Estados Nacionais Modernos, né? Que é a língua, por exemplo, na interessante. Alemanha, até hoje tem vários dialetos, né? Mas era muito pior. Essa língua, o padrão que o Martim Lutero usou para traduzir a Bíblia, foi o padrão adotado como o padrão oficial da língua alemã. Então, entendi. E isso começou um movimento de unificação e dessa doutrina que somos todos um povo, sabe? Como se falássemos a mesma língua. Engraçado que isso, na Alemanha tem até hoje. O pensamento do que é o alemão é quem fala... tem característica, o que você considera alemão, né? E a número 1 é falar alemão na cabeça dos alemães, né? Entendi. Interessante. Até hoje. Então, essa nova tecnologia aí da prensa de Gutenberg acabou transformando o sistema social, vamos dizer assim, né? Os poderes sociais ali. Exatamente. E algumas analogias, por exemplo, o Martim Lutero tinha a prensa de Gutenberg para ajudar ele. O Satoshi Nakamoto teve a invenção na internet, que é um veículo que proporcionou o Bitcoin ser popularizado, né? Martim Lutero, ele foi perseguido e condenado como herege, né? Tentaram matar ele conseguiu se escapar. O Satoshi, ele só não está preso hoje porque ele sumiu, né? Ele ficou anônimo, né? Inclusive, acho que um evento que ajudou muito a Satoshi querer permanecer anônimo foi a história do Liberty Dollar. Eu sempre me pergunto isso. Vamos contar a história do Liberty Dollar, você vai contar, deixa eu fazer um comentário. Eu sempre me pergunto se ele ficou anônimo desde o começo e sempre foi de caso pensado, ele sumir exatamente porque ele tinha medo de ser preso. Eu acredito que sim, pessoalmente. Claro. Né? Você também acredita, pelo jeito. Claro. O caso do Liberty Dollar é muito bizarro, né? Porque o Note House lá, ele pegou uma moeda de prata. Dólar é uma unidade de medida, né? Uma cunhagem de uma cidade alemã lá e a Espanha começou a usar e os Estados Unidos adotou como uma unidade de medida de moeda de prata. E ele começou a fazer uma moeda de prata no mesmo padrão do dólar original. Só que assim, era Liberty Dollar, ele nem queria ser dólar americano, ele queria ser o Liberty Dollar, aquela moeda de prata, cunhada, naqueles padrões antigos, antes do Fed existir. Tá, mas isso foi quando? Foi nos anos 2000. 2000, acho que começou em 90 e pouco até. Mas em 2007, o escritório dele foi apreendido pela polícia, todas suas moedas de ouro e prata que tinham lá foram confiscados, e ele foi acusado criminalmente, depois foi preso por falsificação. Sendo que em nenhum momento ele tentou falsificar o dólar americano. Sim, ele quis criar o próprio dinheiro privado. Exatamente, ele quis criar meio que... Ele é um gold bug, né? É tipo o pessoal do Peter Schiff lá. Ele quis falar, essa moeda de prata que é a original que vale, não esse papel colorido lastreado em honestidade de político. Sim.
por causa disso, ele foi condenado criminalmente e foi preso, né? Ficou um tempo, solto já, mas ficou quase 10 anos. E isso é um ponto muito bom para destacar, porque acho que todo mundo, todos os bitcoinheiros, né, meio que... Eu não gosto de usar a palavra comunidade, mas vamos dizer assim, o grupo das pessoas que gostam de Bitcoin, elas dão muita ênfase na descentralização, né, e na capacidade do sistema de resistir a ataques governamentais. E é por isso, né, exatamente por esse exemplo que você acabou de dar, que essa importância é tão grande na mente dos bitcoinheiros. E por isso que muitos dos trade-offs que o sistema do Bitcoin faz é para manter a descentralização e a capacidade de sobreviver a ataques de agentes grandes, né? Sim. Pô, mas legal. E uma coisa que no livro do Bitcoin Red Pill, do Renato, do Alan, eles tocam, né? É que do jeito que a reforma protestante teve um período de transição muito difícil, foi a Guerra dos 30 anos, né? Teve muita guerra, espero que não tenha nada perto disso, mas se tiver, não me surpreenderia. Mas após essa fase da transição, isso levou a uma era de prosperidade como a humanidade jamais viu na sua história, né? Sim. É um ponto de esperança, né? Eu vejo assim. Sim. O Ivan veio aqui e falou muito sobre isso, que ele acredita que o foco dele é o Bitcoin trazer abundância, né? No pós-hiperbitcoinização, a gente tem um mundo muito abundante e livre, e trazer mais abundância do que até a gente pode imaginar, a gente que vive nesse sistema governamental monetário, né? Exato. Pô, mas interessante, essa analogia a gente nunca tinha falado no podcast aqui da reforma protestante e reforma Bitcoin. E acho, porra, fudido isso. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi num artigo do Tour de Master, um holandês aí, que tá no Twitter. Quem estiver ouvindo, se quiser seguir o cara, vale a pena. Mas não sei se tem mais algum comentário sobre isso. Eu acho um tema fascinante. Coelho é muito fascinante. Porque já... Tem uma coisa muito legal, é que você vai entrando em tocas de coelhos separadas do Bitcoin. No final, cara, elas se juntam e assim... Sim. Porque é tudo como se fosse uma coisa só, uma mesma verdade. São tudo coisas derivadas, né? A parte religiosa, a parte escola austríaca, a parte de soberania. Sim. Diversas verdades. O Tour de Master, de Mister, ele, no artigo dele, ele comenta uma coisa também, que que ele chama de estratégias críveis de defesa. Então, para alguém fazer uma revolução, você tem que ter algum tipo de estratégia de se defender que seja real, né? Que seja verídica, no sentido de que realmente vai te ajudar a terminar essa reforma, essa revolução, com mais chances de ser bem sucedida por seu lado. E aí ele faz o paralelo de que na Holanda existiam uns canais em que os holandeses, durante a Reforma Protestante, quando eles sofriam ataques dos espanhóis, eles poderiam inundar vários pedaços de terra e se proteger dessa maneira. E agora no século XXI ele diz que esse mecanismo de defesa é a criptografia, que o indivíduo hoje em dia, usando a criptografia, ele consegue se proteger ou proteger sua informação de qualquer agente, por maior que ele seja, mesmo que seja um agente soberano, um governo, um gigante. Então. É o que a gente faz no Twitter, né? Usando pseudônimo. Exato. Por isso que a privacidade na internet é tão valorizada pelos indivíduos e muitas vezes atacada pelo status quo, né? Principalmente por governos que querem colocar backdoor em todos os chips de computador por aí, porque quer acabar com privacidade. Faz a propaganda que diz que privacidade é coisa de bandido, que é um absurdo. Essa é uma argumento fascista. Uma outra toca do coelho total, né? Mas tem uma coisa também, por mais que se defenda ou não, tem um documentário chamado Zeitgeist, né? Espírito do Tempo. E eu acredito que esses movimentos, eles ocorrem também porque é o espírito do tempo de acontecer.
Uhum. Exige uma certa maturidade social. É uma consequência. Eu acho que é um caminho natural, né? Sim. Não, é interessante isso, você falar isso mesmo. Continua, pode Tem continuar. uma piada, que é um meme, assim, né? De um homem pega um macaco e fala: meu macaco, você é muito burro. Aí o macaco olha pra ele e responde: você é o único animal que paga pra viver na face da Terra. Interessante. E assim, esse movimento de o ser humano pagar pra viver na face da Terra é uma coisa recente também que veio com o sistema Fiat. O imposto de renda, ele não existia meio que nunca, né? O imposto era na aduana, quando você passava lá com as suas mercadorias, ou por propriedades, né? Você tinha lá terras, você tinha que pagar as terras, né? Ou por parte da produção, você produziu, que é uma semelhante aduana, aí você tem que derivar um pedaço da produção no caminho. Sim. Mas essa questão do imposto de renda, ela começou na Guerra Civil Americana, depois parou, mas ela tomou muita força justamente com os sistemas de bancos centrais e com a centralização bancária. E aí houve uma simbiose, né? O Estado, como monopólio da violência, ele deu as outorgas para o banco poder fazer reserva fracionária, conseguir centralizar o dinheiro, imprimir o papel moeda. E os bancos, por sua vez, eles viraram cúmplices dos estados, fornecendo informações para ser X9 de seus clientes para pagar imposto de renda, né? É uma simbiose ali, meio que... E é uma coisa que, se tu vê, tem 100 anos, mais ou menos, que na humanidade existe imposto de renda. Antigamente, vamos voltar 200 anos atrás, 300 anos atrás, a única forma parecida com o imposto de renda que existia era o Instituto do Escravo de Renda. O escravo de renda era um escravo que ele vivia no burgo ou numa cidade, não vivia no campo, né? E prestando serviços. Ele era lavador, ele era sapateiro, ele fazia algum ofício na cidade. E em troca disso, ele pagava sua pensão lá. Ele tinha uma vida mais ou menos, mas como ele era um escravo, ele tinha que dar uma percentual, 1/3 mais ou menos da sua renda para o seu dono. Só que ele tinha a opção também de guardar seus 2/3 e depois de um tempo comprar a sua alforria, né? E naquela época, toda pessoa tinha arma, né? Só não podia ter arma quem era escravo, né? Porque imagina, se um escravo tivesse arma, ele podia falar, me liberta. Sim, exato. Os livres tinham armas, escravos não tinham armas, somente escravo de renda pagava imposto de renda. E hoje a gente está num mundo onde praticamente ninguém tem arma, e todo mundo paga imposto de renda, né? Não, você trouxe 2 pontos aí que eu acho que eu queria destacar, que são que eu gostei muito. Um é que imposto de renda tem 100 anos, né? E a gente considera, a gente não, né? Digo, o status quo, os bois, vamos dizer assim. Como que você disse? Você usou um termo bom. Senhores bovinos gadosos. Gadosos, isso. Os bovinos gadosos consideram o imposto de renda, assim, uma coisa extremamente moral e superior e que todo mundo tem que pagar e tal. Mas assim... Eles tiram foto de Darth, cara. Então, exato. Tipo, o tamanho do meu trolló é o Darth que eu pago. Quanto maior a Darth, mais poderoso. Isso é vergonha alheia, cara. Então, mas imposto de renda, como você bem destacou, tem só 100 anos e nasceu junto, como você também bem destacou, com esse sistema que é um sistema estatal privado, né? O sistema bancário. O sistema bancário a gente também muitas vezes esquece, muitas vezes também o pessoal de esquerda, como você mesmo falou, você era de esquerda e tal, que fica culpando os bancos os bancos são maus, os bancos são o problema da sociedade, mas esquece que o nosso sistema bancário, na verdade, é um sistema estatal privado, que o sistema bancário só existe com o aval do Estado e toda a exploração do sistema bancário sobre o resto da população com o carimbo estatal ali, não tem... E para beneficiar o Estado, né? Para ele conseguir ter o monopólio fiscal e monetário, se alavancar, imprimir mais moeda. Parece que é um acordão, assim, né? Que os governantes fizeram com os donos de bancos, que é tipo, tá bom, ó, vocês vão ter lucro aí, mas a gente também vai poder ter controle total sobre a moeda, né? Sim, é uma simbiose. São
são dois entes parasitários ali que vivem em simbiose ali, né? Total. E o Bitcoin acaba que é uma resposta exatamente para esse sistema. E por isso que é uma ameaça não só aos bancos, mas também é uma ameaça aos governos, né? Esse poder dessa simbiose. É uma ameaça aos dois, e isso que é fantástico. Exato. Uma proposta de valor do Bitcoin é incrível, que dentro desse cenário, a gente tem o nascimento, de primeira vez na história da humanidade, de um ativo inconfiscável. Isso, maravilhoso. Sim. Isso nunca teve um ativo inconfiscável. E outra coisa, tem mais ou menos 30 trilhões de dólares em offshores, né? Que são pessoas, empresas que querem ter seu patrimônio fora do seu estado de origem por preservação de capital, né? Uhum. Os offshores começaram a nascer como resposta aos impostos de guerra, né? Os ricos começaram a botar dinheiro de fora do país. Quando tivesse uma guerra, o soberano ia lá pedir mais dinheiro, estava em outro lugar, ele não podia pegar o dinheiro dele, né? Imagina, o Bitcoin tem 1 trilhão, só de offshore tem 30, sendo que as características do Bitcoin com relação ao offshore deixam o offshore brinquedo de criança, né? Exatamente, perfeito. Não, o offshore é coisa, Primária. E é um negócio que é assim. Outro país, depende de outro banco. Isso, exato. Depende de advogado para ser testa de ferro. Perfeito. Depende de ninguém vazar essa informação toda. Exato, exatamente. É uma evolução. A gente normalmente faz a comparação do Bitcoin com o ouro e fala que o Bitcoin é o ouro 2.0, um ouro bem melhor. Mas também tem essa comparação que é um mercado ainda maior que o ouro. Porque o ouro, se não me engano, é por volta de uns 10 trilhões e offshore, você está comentando que são 30, mas também é uma evolução muito grande do mercado offshore, né? Enfim, toda vez... É impressionante, como você falou, cada buraquinho de coelho aí que você entra no Bitcoin é uma explosão na cabeça, assim. E outro detalhe, né, que justamente o Bitcoin é uma resposta a tudo isso, né? É pelo menos para você limitar poder, porque esse crescimento ele está só aumentando até onde vai, né? Perfeito. Poxa, pelo menos aqui a gente consegue, talvez na renda, no ganho de capital, que agora estão querendo até ganho não realizado, né? Tributar. Então isso está crescendo e eu entendo que com o padrão Bitcoin ele vai voltar ao que era antes, Sim. Que vai continuar sendo sobre aduanas, vai continuar sendo sobre imóveis, né, IPTU, tudo isso eu imagino que não irá perpetuar, mas essa questão desse avanço que teve nesse último século, que foi junto com os bancos, eu acho que isso tende a reverter um pouco. Não, concordo 100%. A gente viu 100 anos aí com imposto de renda lá em, sei lá, começo do século XX, começou como de 1 a 5%, e hoje em dia qualquer país desenvolvido aí, o imposto de renda é no mínimo 45%, tem até país que chega a 60%, mais de 60% do imposto de renda. E não é à toa que toda vez que vaza informação de offshore, tem político de todos esses países, tem dinheiro fora do próprio país, né? Não é à toa que isso acontece, né? Exato. O povo é preso. Tem uma história interessante de um alemão lá, o dono do Bayern de Munique. Ele tinha dinheiro na Suíça e ele botou no mercado de capitais. Esse dinheiro era declarado, o ganho de capital ele não declarou. Ele realizou lucro, vendeu lá e aí cresceu o saldo na Suíça, mas ele não declarou ao governo alemão, porque ele teria que pagar 45% de imposto. Uhum. Aí começou a ter umas vendas de CDs com informações de alemães que tinham na Suíça. Ele foi lá, fez uma denúncia espontânea, pagou o imposto, 45% do ganho de capital lá. Só que como essa questão do CD tinha saído antes, o presidente do Bayern de Munique, pegou uma condenação de 3 anos de cadeia. Nossa. E aí ele ficou preso 1 ano em regime fechado. Aí depois de 1 ano de regime fechado, eu acompanho alguns canais alemães, né, eu falo alemão e tal. Aí o pessoal falou, aqui na Alemanha também tem jeitinho e tal. Eu falei, cara, não fala assim. Não. Mano, cara, pra sonegar, cara. Foda. Não, impressionante. E como você bem disse também, esse tamanho dessa captura
de valor só vem crescendo, né? Os governos, ninguém abaixa imposto de renda, né? Só aumenta. E além do imposto de renda, tem o imposto da inflação, que é o imposto velado. Se for juntar imposto de renda com imposto sobre consumo, com imposto da inflação, cara, os governos taxam, assim, quase tudo que você ganha, quase tudo que o cidadão ganha. Não é à toa que tem tanta gente insatisfeita, né, com a vida, com o custo de vida, com o próprio futuro e a prosperidade, né? E não só isso também, tendência de piora, né? Você vê aquele cara, aquele Klaus Schwab, sei lá, aquele alemão do Fórum Mundial. Pô, cara, todos os presidentes do mundo vão pessoalmente lá, ou é primeiro-ministro ou presidente, para se reunir, para conversar, e o cara abertamente ele fala que num comunismo global, onde você não terá nada e será feliz. Isso é inacreditável, né? Como é que pode assim, isso? É um discurso que os caras não têm nem vergonha de falar. Não tem vergonha na cara, né? A década de 70, que comunista Exato, era aquele que você tinha que matar, pô. Nós somos americanos, nós matamos comunista, caramba. Agora virou todo mundo comunista. O mundo é comunista, caramba, cara. É impressionante, porque, assim, existe claramente, né, como você falou, eles não tem nem vergonha de falar, essas organizações globais, né, globalistas, elas estão querendo cada vez mais unificar esse sistema soberano de controle de capitais. Então, setar um imposto global sobre corporações, eles estão tentando a todo momento tentar fechar todos esses cercos que existiam de offshores você abrir empresa em outro país porque fiscalmente é melhor e tal. E realmente não teria saída para isso se não fosse o Bitcoin, né? O Bitcoin é a única saída que me mantém são até, né? Que me mantém com a esperança de que ainda existe alguma maneira de contrabalancear o poder desses caras e o plano desses caras, né? Eu acho que da alta cúpula isso nunca foi fechado assim, né? Porque isso aqui é custoso, né? Sim, perfeito. Offshore, por exemplo, custa $10 mil por ano, não sei, chute aqui, ou 5, não sei, mas tem que pagar todo ano para advogado, para jurisdição, para banco. Tem um custo. Mas o Bitcoin, Cabipa permite que hoje um trabalhador comum, um camelô de São Paulo, ele tenha a mesma fuga para se preservar como o Jorge Soros tem, né? Perfeito. E é um paralelo que dá para fazer com a reforma protestante também, né? Porque toda vez que eu lembro da Janet Yellen lá, que é a secretária do Tesouro americano lá, que agora ela está querendo taxar ganhos não realizados, e ao mesmo tempo ela quer taxar ganhos não realizados, mas quando ela sai do Tesouro, depois em um ano ela faz 4 palestras nos maiores bancos dos Estados Unidos e ganha $3 milhões por palestra. Então me dá uma raiva, porque claramente existe esse plano de cercar o patrimônio de todo mundo, mas ao mesmo tempo existe esse clubinho poderoso no topo da pirâmide que para eles tudo bem, entendeu? Eles ainda vão continuar com privilégios, vão continuar ricos porque eles têm os contatos certos. E o Bitcoin é realmente a saída pro João, para Maria, né? Para aquela pessoa, qualquer uma que não tem contatos, não tem poderes políticos nem nada. Esse que eles vão ficar ricos, para mim a ficha caiu quando eu fui ver lá nos maiores acionistas do GBTC, tá a família Rothschild lá. Eu falei, cara. É mesmo? Não sabia disso. Eu falei, mano. Os caras sabem, né? Os caras já estão. Já estão ligados. Pô, isso tudo vai tudo mais falhar, né? Não podemos ficar na roça. Tem que ter. Não, mas isso é maravilhoso, porque eu até falei para um conhecido meu que trabalha em banco. Eu falei, cara, assim, se você comprar Bitcoin e segurar Bitcoin, você vai estar contribuindo para a derrocada desse sistema estatal privado que é o seu empregador. Então, de maneira indireta, você vai estar contribuindo para a derrocada do seu empregador. Ou, se não quebrar, mas ele pelo menos vai perder poder, perder tamanho e relevância. Mas se você não segurar Bitcoin,
pode ser que você fique sem nada, né, no final das contas. Então é um dilema aí, né, que mesmo essas pessoas que estão no topo da pirâmide, que para elas hoje em dia o sistema funciona, vale a pena ainda ter Bitcoin, né? É que assim, essa parte desse imperativo moral, de mudar a sociedade, essa é uma das últimas pontas que as pessoas se ligam, né? Sim. O povão mesmo Com tá lá certeza. querendo number go up, né, cara? Exatamente. Meu. E é a ganância, o medo, são emoções muito, muito fortes, né? Todo mundo fica fascinado com o Bitcoin, com o preço que sobe, desce, cai, vendo, não vendo. E isso é uma coisa legal também, que a gente entra no outro assunto do pessoal lá da análise on-chain, né? Vamos falar um pouco disso, que você acabou fazendo bastante coisa aí de conteúdo de análise on-chain, e o pessoal perguntou também como que você utiliza, qual que é a sua filosofia aí, diz aí um pouco. Eu participava muito de grupos de Telegram, WhatsApp, né? Até saí do WhatsApp e tal, mas o Telegram ainda continua alguns. E agora, tipo, em maio, cara, quando deu aquela queda, teve um povo que pirou, assim, né? É que assim, tem diferentes comportamentos de pessoas, cada um tem um nível de estômago, e a volatilidade é alta mesmo. O Bitcoin ele é volátil, mas ele não é arriscado, né? Porque é arriscado se você vender, se você meter o pé pelas mãos, se você for centrado e o tempo passar, essa volatilidade não vai se traduzir em risco, né? Só que essa análise on-chain é uma coisa muito legal, porque pela primeira vez a gente tem um ativo que sua formação de preço é toda muito volátil, é um ativo que é o ativo final e ele acabou de nascer, né? Ele vai fazer 13 anos depois de amanhã lá, da semana do white paper. Sim. Na verdade, ele tem 6 anos, porque tu pega essas exchanges grandes, onde o pessoal compra mesmo dinheiro e começa a botar patrimônio nisso, começou em 2016, 2017, assim, esse fenômeno do Bitcoin. Elas ficarem mais parrudas foi por aí mesmo. Mas acho que elas começaram a ser fundadas um pouco antes, né? Sim, já tinha todo um ecossistema, mas o ecossistema indo para as massas, indo para os plebes. Sim, é por aí mesmo. E ainda com uma atração muito limitada, um número de pessoas muito pequeno ainda, né? Sim, total. E tá vendo esse ativo sendo... E ele tem uma característica diferente de outros ativos, como o ouro, porque ele deixa pegadas, ele deixa rastros. De repente, você coloca lá todos os XTOs, os endereços, as transações no banco de dados, e você começa a separar por clusters. Opa, quem que são as pessoas que compram e seguram? Quem que são as pessoas que compram e vendem e fazem trade? Quem que são os mineradores? Como que eles estão se comportando? O saldo nos exchanges, como que ele está evoluindo com o tempo? As moedas que são vendidas, qual a idade delas? São moedas jovens? São moedas velhas? Tem muita informação aí, né? Você consegue associar essas informações e ter um panorama. Porque o comportamento humano, assim, vamos lá falar até para... ele individualmente ele é complicado saber se alguém vai vender individualmente, porque cada um tem os seus desejos, suas vontades, né? Claro. Coletivamente, existe um comportamento meio de massas, que é meio zeitgeist, é meio... que ele converge. E, por exemplo, nesse último recuo que durou 6 meses, a análise on-chain dizia, olha, pessoal, isso aqui não é início de inverno, isso aqui é um recuo de bull continua. E isso ajudou e ajudou a muita gente a continuar ali com a esperança, sabe? Sim, a convicção, né? Convicção, ele é calmo os ânimos. Hoje mesmo, meu professor de vela lá de Paraty, caiu. Aí eu falei, não, olha que análise on-chain da última semana. Aí ele, me tranquilizou. Isso é interessante. E eu não sei até que ponto a própria análise on-chain já não consegue ter um auto-reforço em si mesmo, né? Porque se você realmente. você vai querer vender, você vai deixar sinais. Esses sinais vai fazer com que o preço caia muito.
pessoal vai querer se antecipar a você, não sei, e aí talvez o teu intento não seja... É interessante isso. Nunca tinha pensado, né? Alguém começar a tentar manipular os dados on-chain para manipular as pessoas, né? Sim, preço é manipulado direto, né? Preço é muito manipulado, né? Até agora, eu estou acompanhando essa semana a descoberta de preços, né? Que análise on-chain também, eu concordo com o Marcel falou que isso para trade não serve. Eu concordo, não serve mesmo. E que number go up do Bitcoin a gente já sabe, né? É comprar, e ok. É meio que para ver, essa análise on-chain é legal para você ver como que tá andando, como tá desenvolvendo. Né? Eu vou querer gastar, eu vou fazer um gasto pessoal, por exemplo. Eu vou esperar um momento melhor, onde, né? Só que isso faz parte. Mas como que você usa pessoalmente a análise on-chain? Pessoalmente, uso só para estudo. Eu gosto de estudar, gosto de entender. Eu acho que essa ferramenta ela é uma ferramenta maravilhosa para entender a ação humana. E as diferentes players, eles conseguem deixar rastros e você agrupando por cluster, você consegue entender mais ou menos o panorama de como se movimenta, e nos outros mercados não tem isso, né? Então, se você quer ser um trader vencedor, faça como os vencedores fazem. Você consegue. O que os vencedores fazem? Os vencedores fazem assim, ó. Você vê lá desenhado. Mas eu não sei até que ponto isso de copiar ou não tá certo também. Eu tenho uma história triste com trader, viu? Ah, é? Conta pra gente, então. Dia 12 de março de 2020, eu tomei uma liquidação violenta lá naquela. Mas no Bitcoin? Não. Bitcoin? Quando eu fui me formando da minha convicção, em 2019, eu olhei, agora vai iniciar o halving, né? O halving foi lá. E, todas as outras... Eu fiz uma análise estatística lá, olhei todos os outros bull depois do halving, nunca caiu mais que 40%. Então, poxa, nunca num bull market caiu mais que 40%, poxa, por que não eu vou não me alavancar, né? Bota uma margem de segurança para cair até 50%, que tudo bem. Em 12 de março de 2020 caiu 50%. Caraca. Foi uma quinta-feira. Até aquela música, eu me lembro bem daquela quinta-feira. Mas é importante você contar isso também, porque acho que deve ter muita gente que entra no Bitcoin querendo se alavancar, né? E o Bitcoin é muito volátil, tem várias histórias como a sua. É bom a gente falar sobre isso. Foi difícil, assim, se não tiver... A gente passa na cabeça até fazer besteira, assim, porque a gente é todo corajoso, todo cheio de autoconvicção, faz análise, sou gênio. E você ser chamado assim, olha... Putz, foi foda, né? Imagino. Como diz, né? A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim, né? Exato. E aí isso me serviu para educar, gerenciamento de risco, fui atrás forte nessa toca aí de gerenciamento de risco, principalmente com opções, né? E aí, se eu não tivesse sido liquidado em 12 de março de 2020, com certeza teria sido liquidado naquela quarta-feira de maio ali desse ano. Desse ano, né? Que foi a maior liquidação. Traders aí com contas de 10, 20, 30, 50 milhões de dólares foram liquidados por zero. Mas é isso mesmo, cara, é lição, né? Porque uma liquidação, um evento que te liquida lá atrás, te ensina, e aí você passa por outros dias conturbados, como agora em maio, ileso, por causa daquele dia que te ensinou alguma coisa, né? Exato. Perfeito. E, cara, vamos falar um pouco de shitcoin, vamos dizer assim. Você fez um vídeo no YouTube falando exatamente sobre esse tema, no sentido de que por que você deve ser maximalista, né? Porque o título do vídeo é até Bitcoin é a única criptomoeda. Isso, 10 motivos para ser maximalista. Então fala um pouco disso, porque acho que, bom, eu adoro esse tema. Então, eu participei de grupos, né? Que entra muito noobs, né? Aí, por que não essa? Por que não aquela? Eu filosofando muito, sempre refleti, né? E por diversas características que estão nesse texto, nesse artigo, comecei a levar, por que não investir em shitcoin? E eu elaborei vários, mas em resumo, assim, que eu até falei essa semana, um amigo da Faria Limer lá falou, Marco,
E essas plataformas de tokens, tipo Ethereum e Solanas, elas não são uma tendência? Aí eu falei, olha, quer dizer assim, né? Minha opinião, isso investir nisso é que nem você apostar na estupidez humana. Eu não consigo ganhar dinheiro. Não, até pode dar lucro, né? Mas dar lucro. Mas é uma aposta. Mas é uma aposta. Eu não me sinto bem. Não me sinto bem. O Sim. que acontece? Os bitcoinheiros já falaram isso várias vezes, né? A questão da blockchain resolver o problema é somente o dinheiro, ele é pura informação e não precisa de terceiro de confiança. Quando você cria plataformas de token, sempre você vai ter algum terceiro de confiança. Não à toa a Fundação Ethereum voltou na blockchain, muda as regras, você é obrigado a atualizar teu node. Pô, isso é uma violência absurda. Você fala, ou você atualiza seu node ou você para de rodar. Isso é uma violência, caramba. Exato. Mas tudo bem, é como se fosse uma empresa que eles decidem, mano, mas como é uma empresa, por que você tem um token de valor ali? E outra coisa, esse token de valor, se você compra, você quer que ele valorize. Só que isso é contrário ao incentivo da rede, porque essa rede ela quer que as suas transações sejam baratas. Ela quer que todos os tokens ERC20 lá que sejam criados sejam transacionados com pouco gasto, porque se tiver muito gasto, eles têm concorrentes. Sim. Então, o incentivo da plataforma é que o token seja barato. Só que na especulação, o pessoal compra o token e faz ele ficar caro. E se fica caro, a plataforma perde mercado para as outras. Não faz muito sentido. Não precisava nem ter token porque como já é centralizado, já é uma empresa, eles fazem o que querem, é só rodar uns servidores centralizados, existe SQLs já que rodam em vários servidores ao mesmo tempo, que tem várias jurisdições, e sem custo dessa FII, né? A própria Ethereum fala que eles não são dinheiro. Se eles não são dinheiro, o que eles são então, né? Toda a narrativa em volta do Ethereum é meio estranha, né? Não tem algo muito... E são criados lá também... É outra coisa bizarra, né? Bizarro, né? Agora esses tokens de DeFi. Sim. Cada um com nome estranho, bizarro. Muito que ficou famoso, até conheço gente que utiliza a Uniswap. Que é a maior, assim, né? Só que, tu vai pegar a Uniswap, o que ela é? Ela é um sistema que faz a trade lá, a plataforma de exchange, de maneira autônoma, onde tem uma pessoa que ele é formador de mercado, ele coloca lá os dinheiros para fazer a transação e ele ganha uma FII por isso. E tem as pessoas que são os que vão querer fazer o câmbio, né? Que eles pagam a taxa para o outro. A plataforma em si, ela não fica com o dinheiro. Ela é uma plataforma que ela roda sem custo, né? Ela tá lá rodando, não tem lucro. E aí eles criaram um token que é para quem quer votar. Só que por que eu querer votar vai ter valor? Não é uma ação de empresa. Esse código não é uma empresa em si, ele é um código que roda de maneira autônoma, ok, legal. Mas por que isso tem valor? Qual é a proposta de valor disso? E detalhe, quando a gente está lidando no mundo de pura informação, que é o dinheiro, a concorrência faz com que os custos sejam todos ligados a zero. O livre mercado ele faz isso. Se você tem livre mercado, livre iniciativa, e um código que roda sozinho pode ter outros códigos que rodam sozinho numa livre concorrência, sempre haverá um com menor custo e no longo prazo a tendência de todos os custos de trades ir a zero. Exato. Ainda mais no mundo centralizado, né? Exato. Qual é o lucro disso? Não faz sentido no livre mercado você ter isso. Agora, a parte de reserva de valor. E detalhe que o próprio pessoal das altcoins, das shitcoins, eles, não, é verdade, Bitcoin é reserva de valor. As outras são outras coisas. Só que até essas outras coisas não fazem tanto sentido assim. Porque até se você, é um token de uma empresa, ele é uma ação, vou distribuir lucro, ok. Mas, poxa, você tem a segurança da SEC, da CVM, porque... Não, você não tem nenhuma segurança de que vai acontecer isso de maneira... Você tá analisando o balanço, que nem você analisa... Razoável, né? Olhando os múltiplos, os EBITDA... Você olha, não... Então, sim. Assim, muita desinformação, muita gente entrando, sem saber o que é, tem um fluxo de dinheiro ali. O Renato Trezetão fala, né? Se dá para ganhar dinheiro igual tem gente que ganha dinheiro com o Telex Free, né?
Ou aquele gordinho lá que faltou na foto da XP lá, também ganhou muito dinheiro. Mas você... é ético você ganhar desse jeito? Não. Bom, eu nunca investi, porque me traz uma insegurança muito grande. Como você falou, todos esses projetos têm um ponto centralizador aí, né? Um terceiro de confiança. Então, e vira e mexe acontece, né? O que eles chamam de puxar o tapete da galera, né? O rug pull. De você tá lá comprado num token DeFi, usando um protocolo, tá valorizando aquele token e tal, tem até uma utilidadezinha lá, você quer se alavancar, você quer fazer alguma coisa do tipo, você quer minerar yield, né, que o pessoal chama de yield farming, mas no final das contas, o administrador do sistema, o administrador do protocolo pode entrar lá a qualquer momento, apertar um botão e acabou. Sumiu tudo que você tinha e, porra, como é que você vai confiar num negócio desse? Como é que aconteceu agora também? A SEC começou a ir atrás, né? E aí alguns protocolos que se diziam centralizados deslistaram os tokens lá. Então, exato. A SEC às vezes ameaça um dos desses projetos e os outros somem. Enfim, Sim, é coisa de louco. Para mim, eu não tenho coragem, não. Eu acho que tem coisa ali que tem valor, baixo, mas tem. Eu acho que esse valor dessas outras coisas, ele está superestimado, eles estão vendo mais valor do que realmente é, porque no ambiente de pura informação, o livre mercado, tudo open source, você pode replicar vários concorrentes e o que tem valor acaba tendo uma enxurrada de concorrência que leva o lucro a zero, e aí se você vai ficar sócio daquilo que vai ter lucro a zero, como que você vai lucrar, né? Então essa parte que tem valor está superestimada. Ao mesmo tempo, a proposta de valor do Bitcoin, os problemas que ele resolve, ele está subestimado. Eu acho que Exato. a principal cenário do Bitcoin que eu vejo hoje é aquela palestra que teve na conferência de Miami 2021, que é o painel macro que teve, que é o universo de bonds. Hoje, você tem, falando de orelha, assim, entre 100 a 200 milhões de dólares no mundo em juros reais negativos. Sim. Muitos nominais negativos, mas praticamente todos, agora com essas taxas de inflação que está no mundo, praticamente mais da metade dos bondes, tem 280 trilhões de dólares no mundo em bondes. Metade deve estar em juros reais negativos. E eu não vejo o cenário assim, da inflação está diminuindo. Eu acho que a pressão inflacionária ela vai continuar. E o que esse pessoal vai fazer com o dinheiro? Porque esse pessoal dos bondes ele é um universo mais conservador. Eles que são os donos da bola de verdade, né? O mercado da bolsa eles são pequenininhos perto do pessoal do bondes. Exatamente. E esse pessoal começando a entrar, eu acho que o grande player agora que vai entrar no Bitcoin é a substituição do bond, é a substituição do CDI, substituição do Tesouro Direto. E o real estate também, né? Porque tem uma outra pressão ao mesmo tempo. Eu estava conversando com isso, de alguém que estava querendo investir em fundos imobiliários. Eu falei, olha, essa pressão de home office é uma tendência que veio para ficar. Tem um artigo até essa semana que fala também da reforma protestante. Foi essa semana, na revista Bitcoin Magazine, que ele coloca os gráficos dos americanos que desejam ficar full-time em casa, trabalhando de casa. Trimestre a trimestre. E trimestre a trimestre, está aumentando agora. Cresce. No último trimestre, 45% dos americanos, eles não querem mais emprego que tenha parte presencial. Eles querem full-time home office, 45%. Sim. E você tem uma montanha de escritórios por aí, dando sopa. E a pressão disso é muito forte, né? Então, até a parte de real estate, né? Total. Não, você trouxe dois bolsos aí, dois baús de riqueza que hoje em dia são gigantes, que é o de dívida, né, de bonds, e o de imóveis. E o de bonds, para mim, é o primeiro que vai ser atacado, né? Porque, como você disse mesmo, hoje em dia todo esse mercado está valorado a um preço que não faz sentido, né? Porque tá todo mundo perdendo dinheiro fixamente, né? A famosa perda fixa real. E eu acho que esse é o primeiro que vai ser atacado
pelo Bitcoin. Eu lembro que esse ano saiu uma notícia aí do primeiro fundo americano de crédito estava comprando Bitcoin. A Mass Mutual, que é uma empresa de seguros americana, que é uma das 100 empresas mais valiosas dos Estados Unidos, começou a comprar Bitcoin, e essa é uma empresa que tem muito bonds, né, tem muita dívida no balanço, e eles já começaram a comprar Bitcoin. Então eu acho que esse é o primeiro ataque do Bitcoin, eu acho que é o mercado de dívida. Agora, o mercado de imóveis, com certeza também, porque a gente vive num mundo que imóveis ganharam um prêmio monetário, né? As pessoas fogem da inflação para imóveis. E aí, a partir do momento que você tem algo bem mais líquido que imóvel para você investir e fugir da inflação, vai roubar valor desse mercado também, com certeza. Transportável, né? Transportável, divisível, pode tudo, escasso. Os imóveis têm palavras. Não, perfeito. Cara, eu vou... Imóvel, diga, conta. Aqui, a gente combinou, mas eu acabei nem falando, né? Eu tô aqui tomando o Blue Label, que eu ganhei. Boa, conta essa história, Eu fiquei de abrir numa situação especial. E como eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Que bom. Fico feliz de ouvir isso. O Label foi um amigo meu, o Cabreira, né? É um amigo que a gente se encontrou uma vez no hotel, com vários outros amigos. E aí eu fiquei falando de Bitcoin pra ele, sei lá, por 2019, fiquei falando. E ele tinha um apartamento que já tava para vender já, e ele tava sabendo o que fazer, um apartamentinho de aluguel, assim, pequenininho, 2 quartos, em periferia de cidade, do interior, né? E aí ele vendeu, e escondido da esposa, ele comprou alguns Bitcoins. Alguns. E aí, só que isso quando o Bitcoin tava lá nos seus 40, 30 mil reais, sei lá, mais ou menos. Sei. 30, 40, não sei mais ou menos o volume, mas naquela faixa. E ele comprou escondido da esposa. Um mês depois, a esposa, cadê que o dinheiro que eu vi da conta não tava? Daí ele contou. Ele falou, comprei Bitcoin e tal. A esposa, você é o doido, não sei o quê. Aí falou com o pai, falou com a mãe, quase que teve... Quase separou. Teve aquelas cenas lá de interdição, imagino eu, né? Sei. E aí, fazia tempo que eu não via ele, convidei ele pra fazer um churrasco, faz um mês atrás. Aí ele me trouxe um Blue Label de presente, né? Pô, que maravilha. E a mulher veio junto, tava toda feliz. A mulher achou que eu era louco, agora ela acha que eu sou um gênio. Acho que isso acontece bastante, viu? Deve ter bastante gente com essas histórias. Pô, mas o cara vendeu um apartamento e comprou Bitcoin a 30 mil reais, ele devia te dar uma caixa de Blue Label, não um Blue Label só. Tô feliz já, tô feliz. Pô, cara, eu tenho umas perguntas do pessoal lá do Twitter, queria fazer pra não escapar nenhuma. Uma era a relação que você tinha com a análise não tinha, acho que você já respondeu. A outra, vou até aproveitar o gancho com a questão das shitcoins e tal. Qual que é a sua maior frustração quando você tenta explicar o Bitcoin para alguém? Eu já fiquei mais frustrado, viu? Fico frustrado quando o pessoal fica defendendo o shitcoin assim. E o argumento ele fica, sabe, a pessoa não responde. Ela... Porque assim, eu gosto de um bom debate, um debate intelectualmente honesto. Que a gente conversa, a gente fala, bota argumento, a outra pessoa não responde, e aí depois de um tempo ela fala, não, mas vai subir, mas sim, tá, ok, mas por quê? Qual é a proposta de valor? E eu fico um pouco frustrado nesses diálogos assim que a outra parte não argumenta aí. Sim, não, total. É que às vezes é muita coisa, né? Às vezes quando eu quero evangelizar alguém assim, às vezes eu tento descarregar muita coisa na pessoa, a pessoa realmente não consegue processar tudo, né? Porque é muita coisa nova, muitas vezes. A maneira mais rápida de evangelizar a pessoa eu falo assim, olha, o Bitcoin pega bens monetários. Ele tem em todas as propriedades, exceto tempo de existência, todas as propriedades de bens monetários, ele é superior a todos os outros bens monetários que existem na Terra, todos. Ele é melhor em tudo, menos tempo. Perfeito. Tempo, ele vai adquirir com o tempo. Como hoje. Isso. Todo dia ele ganha um pouquinho mais disso. A gente não imagina como é o mundo sem internet hoje. É impossível conceber como que o mundo vai viver sem internet. A internet tem 25 anos praticamente na sociedade, assim. Sim. E quando o Bitcoin tiver 25 anos, daqui a 10 anos, a gente vai imaginar que o Bitcoin sempre vai ter lá. Então toda a desconfiança que tem com o Bitcoin, com o tempo ele vai ser dizimado. Sim.
E quando todo mundo tiver... Porque confiança é uma coisa que conquista aos poucos, né? Confiança... Então, eu até fiz um tweet sobre isso, que o Bitcoin nunca me decepcionou. Confiança você adquire após bloco a cada 10 minutos, mantendo o seu valor e sem gerar desconfiança, sem corromper a confiança, né? tem uma frase... Desculpa, completa, pode completar. Eu não vejo motivo para que o tempo passando e todas as propriedades como bem monetários sendo melhor, eu não vejo motivo para ele não ter o valor como outros bens monetários também. Perfeito. Tem uma frase, eu não me lembro se é do Hal Finney ou do Satoshi Nakamoto, que ele diz que a cada dia que passa e o Bitcoin continua no ar, né, continua produzindo um bloco a cada mais ou menos 10 minutos, é uma nova informação para o mercado de que o protocolo vai viver mais tempo do que viveu até hoje. E com isso ele ganha mais confiança e mais valor, e as pessoas investem mais dinheiro, depositam mais dinheiro nele. Então é isso, por isso que o HODL também é tão poderoso, né? O simples fato de você comprar Bitcoin, sentar em cima e esperar, porque você comprou Bitcoin, sentou em cima, cada dia que passa é uma informação a mais para o mercado dizendo, esse protocolo veio para ficar, ele funciona. Então, olhe para ele. E a análise on-chain também entra nisso, porque você passa a confiança de como que os outros players estão se comportando. Perfeito. Você analisa a rede toda como um agregado macro e você vê, olha, isso aqui tá assim, essa queda agora, eu entendo, já teve outras assim, não é nada demais, não preciso me assustar. Sim, o estado atual da análise on-chain de mostrar que existem muitos donos de Bitcoin que não estão interessados em vender, né, que grande parte da oferta do Bitcoin é ilíquida, é muito valioso para mim. Eu gosto de acompanhar esse tipo de coisa. Teve uma ligação, né, do Paul Tudor Jones com outro investidor macro gigante lá, eu esqueci o nome. Mas 2 investidores macros, né? Um ligou para Paul Tudor Jones, quem é o outro? Drunken Miller. Não era o Drunken Miller, eu acho que eu sei o que você vai contar. Eles ligaram assim, olha, você sabia que 85% das pessoas que compraram Bitcoin no topo a $20 mil não venderam seus Bitcoins até hoje? Que tipo de religião é essa que faz isso? Exato. Qual outro ativo que cai 80% e quase todo mundo mantém a fé que não vende? Acho que não tem outro ativo na história, talvez, né? Pô, legal. Tem uma outra notícia aqui, uma outra pergunta aqui da galera que eu queria fazer para você. Se você acredita que vai existir um período aí de simbiose entre o mundo Fiat e o mundo Bitcoin. O Marcel, acho que veio aqui e falou, acho que foi o Marcel, posso estar enganado, mas ele falou que, mas algum dos convidados falou que acreditava que ainda a gente ia ter pelo menos uma década aí do Bitcoin meio que infiltrando, até 2, exato, de infiltrando o sistema Fiat até realmente ele se tornar a base monetária principal. Eu acho que essa simbiose a gente já tá nela. E não é falar, quando o Bitcoin... Não, o Bitcoin já deu certo. O Bitcoin já existe. Sim, Os problemas que ele resolve um monte de gente preserva o seu patrimônio, capital, se protege de governos totalitários. Todas as features do Bitcoin já estão operacionais e as pessoas estão usando, né? E resolvendo problemas, né, atualmente, para milhões de pessoas. Hoje, eu vejo pessoas que... Minha família toda sempre acumulou imóveis, né? E eu conversando com um com o outro, eles estão acumulando bitcoins, não estão comprando mais imóveis, assim. É bonito de ver, assim, que... E os valores que tem lá, alguns parentes que eu sei, né? Que eles têm em bitcoin, eles nunca nem sonharam ter em conta, porque eles sempre compravam algum outro imóvel e faziam dívida. Então isso já mudou uma postura de comportamento, né? Sim. Isso vai aumentando. Eu só não acho... eu não sei, aí a gente vamos pro achismo. Ele já está em simbiose e a simbiose vai continuar bastante tempo. Talvez moedas nacionais ainda continuem existindo e adotem o Bitcoin, bancos centrais adotem o Bitcoin como lastro. Eu não vou saber dizer como que vai ser o andar disso. Só sei que o dinheiro ele é curva ABC. Sei lá... 100 famílias controlam 80% do dinheiro do mundo. Deve ser alguma coisa assim.
Sim. A hora que esse pessoal entrar num FOMO, é que nem o Michael Saylor falou. All models Sim. destroyed, totalmente destruídos. Não existe modelo para prever isso, né? Não, exato. Porque dinheiro é curva BC. A gente está ainda na fase das plebes. A hora Perfeito. que entrar o FOMO dos donos do dinheiro, bem, vai ser interessante de ver. Sim. E parece que isso nem começou ainda, né? Eu acho. Nem começou. Nem começou. E é interessante que o Bitcoin, que, por exemplo, aquele outro investidor, o Ray Dalio, nem cogitava Bitcoin porque o Bitcoin era muito pequeno quando ele valia 100 bi. Aí valeu 1 tri, aí ele comprou. E comprou pouco, provavelmente. Comprou né? pouco. Por quê? Porque o volume dele, ele precisa de mercados e volumes proporcionais para poder entrar. E o fato de como o Bitcoin ele é confiança, é um protocolo de dinheiro é protocolo de confiança. À medida que essa confiança avança e ele vai realizando o que ele está predestinado a ser, vai aumentando a confiança das pessoas. E o Marcel falou isso também, que ninguém chega lá e coloca 1%. Aí, de repente, se o 1% dobra, triplica, ele tem que reavaliar. Quando ele reavaliar, ele vai estudar um pouco mais. E aí, às vezes, ele pega mais confiança ainda. E essa confiança é crescente, né? E compra mais, né? Exato. E esses caras, esses donos do dinheiro, como você falou, eles podem comprar Bitcoin que seja $200 mil e sentar em cima e esquecer, né? Sim. Não, porque o dinheiro do mundo, ele tá estacionado, né? Quem vive gastando dinheiro é plebe, né? Sim. Ganha, a gente gasta, né? De pagar o Exato. Essas famílias que estão sentados, os cantilionários, né? Que eles estão sentados no dinheiro lá desde 1900 lá. Eles têm dinheiro de gerações. Os tataranetos deles estão aposentados, né? E o dinheiro fica lá, como você falou, né? Ele fica estacionado. Exato, que nem imóveis, terras. Sim. O que gasta para viver é uma parcela minúscula. Perfeito. Bom, legal. Eu acho que tem mais uma perguntinha aqui. Qual o tipo de notícia te faria fugir do Brasil? Essa eu achei interessante. Não sei por que escolheram para perguntar isso, mas achei engraçado. Aqui é gente boa, brother. Então, cara, eu gosto muito do Brasil, viu? Eu pensava em migrar, né? Eu fui para Alemanha algumas vezes, queria migrar para lá, mas no final o Brasil é acolhedor. E nessa fase que está vivendo de distopia do mundo, essa bagunça do Brasil ela é muito boa. Porque lugares muito organizados, como Austrália, Canadá, Europa, cara, tá uma loucura viver agora, né? Concordo 100%. É meio assim. Então, se eu fosse escolher algum lugar fora do Brasil para viver, eu escolheria a Flórida. Boa. Tem um clima bom, Brasil, Estados Unidos. Tem aquela costa lá, já tem umas casinhas lá legal que dá para deixar a veleirinha atrás. Boa. Já fica preparado, né? Só que eu gosto muito do Brasil. Acho que aqui é um lugar abençoado por Deus. Boa, legal. Bacana. Então, cara, não sei se você pensou aí já numa indicação de leitura, mas essa é a hora, pode indicar. Então, o livro eu li ele faz bastante tempo. Na época acho que nem Bitcoiner era, não lembro. Todo mundo já viu aquele filme do A Grande Aposta, né? Sim. E é baseado num livro do Michael Lewis, né? Esse livro é bom, muito melhor que o filme. Inclusive, é bem legal, vale a pena. Inclusive, no livro tem uns garotos lá, que são aqueles garotos que ficam ricos rapidamente, eles investem com opções. Isso me deu também uma atenção para olhar para o mercado de derivativos e opções, né? Eu ainda faço no Mundo Fiat alguma brincadeirinha com opções. Quem quiser aprender isso, tem o Doc Trader também, que ele dá uns cursos legais. Eu já fiz vários e o melhorzinho o Doc é bom mesmo, os outros não são bons. Tem alguns que eu não conheço, mas eu vou recomendar. Mas tem um livro na sequência que chama-se Boomerang.
É o próximo livro que ele escreveu depois do Big Short. E ele visita a Grécia, ele visita a Islândia, visita a Alemanha. Tem mais um país ali, a Irlanda. E ele coloca as consequências da crise financeira de 2008. Bem interessante. Legal. E naquele livro, foi escrito em 2010, ele já fala que a próxima crise será as dívidas impagáveis. Interessante. Ele já fala que tinha gente comprando moedas de 1,5 centavos, porque o valor do metal na moeda já valia mais que a moeda. Gente estocando metal. Esse pessoal assim, mas ele já começa a pincelar que mesmo após a crise de 2008, o mundo de dívidas corporativas estava totalmente disfuncional. E ele é uma leitura bem gostosa, assim. Ele é entretenimento, aquele livro para você ler e relaxar. Quando ele fala da Grécia, ele coloca que a Grécia, tu lê assim, tu fala, nossa, a Grécia é tipo o Brasil, cara, da hora. Pô, legal. Mas o foco é dívida corporativa? Ele vai em 4 países e pega 4 facetas das consequências da crise de 2008. Por exemplo, na Islândia, teve pescadores que largaram a pescaria para começar a especular com derivativos lá de CDS, que ruiu. Bancos islandeses estavam comprando bancos britânicos, assim, né? Na Alemanha, ele foi lá falar com os bancos alemães. Como que eles compraram? Que o alemão é todo organizado, né? Todo cheio de controles de riscos. Como que ele comprou esse lixo empilhado, que eram os CDS, né? Os tranches. Como que aconteceu isso? Aí vai na Grécia. Como que a Grécia está explodindo de dívida? E ele vai percorrendo a vida das pessoas, assim. É uma análise mais, digamos, um pouco humana. Não é nada de economia, assim. É entretenimento. Mas já mostra o nível de como está desconexo o mundo real e os fundamentos da nossa economia, assim. Legal. É gostoso de ler. É entretenimento. Pô, legal. Adicionei aqui a minha lista. Pô, mas legal você falar isso, é que eu te fiz a pergunta da dívida corporativa porque eu caí nesse buraco do coelho em 2019, tem até uma thread em inglês lá no Twitter sobre isso, e o panorama do mundo de dívida corporativa americano é assustador, assim, quanto mais você cava, mais minhoca você acha, e parece muito o mercado de hipotecas americanas, um pouco antes de ruir, né, lá em 2008. Enfim, muito interessante, adorei essa indicação aí, já tá na minha listinha aqui, um dia ele chega no topo da fila. Pô, bacana, valeu, Jaraguá. Cara, você quer deixar aí suas mídias, não, vou fazer uma última pergunta, rapidinho, se tiver um tempo. Você mencionou a grande aposta, o que você acha do Michael Burry, que ficou desenhando do Bitcoin, e agora tomou essa subida, essa valorização na cara aí de 50%. Cara, não sei, viu? o Burry, eu tenho amigos da Faria Lima que são pessoas fantásticas, com seres humanos fantásticos, são excelentes analistas, tem um deles mesmo que o cara vai falar, olha, eu tô olhando essa empresa, pode contar, é 300% na empresa, assim, o cara é... E eu explico o Bitcoin, assim, tem uma certa dificuldade de entender e... Assim, as pessoas que são analistas de empresas, eles analisam, vamos supor, eles são tipo engenheiros estruturais, eles estão analisando a estrutura da empresa. Só que toda a economia, ela tá lastreada num solo. E eles não estão vendo a fundação, que a fundação é arenosa. O solo, entendi. Eles estão só vendo a parte de cima, a casca, só que todo o sistema financeiro é construído em dívida. E a dívida é uma coisa... Inclusive, o Renato Trejotão recomendou a Bíblia, né? E eu concordo com ele nesse aspecto. Tá tudo lá. Lá na Bíblia já fala que a dívida é uma coisa diabólica, a dívida escraviza. E de repente, nos últimos 50 anos, nosso sistema monetário foi calcado em dívida. Isso não é saudável, né? Eu acho que precisa retornar ao que era, voltar ao teu ativo como ele é, né?
para voltar a ter alguma economia saudável crescendo em cima disso, porque se você construir em solo arenoso, tudo desmorona. E ele é especialista de construção, só que ele não percebe que o solo tá ruindo. Perfeito. Basear a economia em acúmulo de capital e não em emissão de dívida, né? Exato. Show. Obrigado, Jaraguá. Agora sim, pode deixar suas mídias sociais aí, para o pessoal te seguir, te achar. Twitter underline Bitcoin, underline Brasil, né? Criatividade a mil. É o terceiro Twitter de UpSec. Já tinha um, aí eu fiz outro, mas no outro eu tinha botado meu e-mail pessoal, aí esse terceiro eu falei, deixa eu criar um limpo, né? Limpo mesmo. Aí Boa. eu comecei esse, underline Bitcoin, underline Brasil, Jaraguá. E também tem um que eu vou recomendar, que é um projeto de alguns amigos, Marco Batalha, Cicano Caldarelli. A gente começou ontem, já cresceu bastante já, chamado @imperativo moral. E onde a gente está visando fazer alguns trechos em inglês, assim, que o pessoal, botando legenda. Como tem os cortes do Flow, mais ou menos, a ideia é essa, pegar alguns trechos do Michael Saylor, dessa Twitter gringo, assim, em vídeo, com cortes curtos, botar a legenda em português e para ajudar a educar, né? Pô, perfeito. Tô seguindo já, acabei de seguir aqui. Legal. Valeu, obrigado de novo, Jaraguá, pelo seu tempo e até a próxima. Vamos conversar de novo, com certeza. Sim. Um abraço. Um abraço.